Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. É uma palavra simples, mas hoje está uma disputa de quem sabe mais, de quem tem uma linguística melhor, de quem tem um vocabulário melhor, e fica buscando coisinhas pequenas no meio da Bíblia para pregar sobre aquilo, para sobressair, para dizer que é o tal, enquanto que a Bíblia é simples. Por isso Paulo ele vem dizendo que os homens nos considerem. Quando está falando homem, ele está falando de mulher, de jovem, tudo, irmão. Não vai pensar que é só homem, não. Que todos nos considerem como ministro, dispenseiro. O que é dispenseiro? Você não sabe o que é dispensa? Quem tem uma dispensa em casa? Mas só isso sabe de dispensa? Dispensa é onde você guarda mantimento, meu irmão. É onde você guarda as coisas. Trocando mil deu um quartinho pequeno aí. Que quando você vai fazer teus afazeres e acaba, você vai lá na tua dispensa, abre lá a porta, uma cortina e pega o que você está precisando. É uma dispensa, um quartinho, é um depósito, vai, você entender melhor. Mas tem que ter. Tem que ter. E hoje, se não for um vocabulário redondo, com coisas que você nunca ouviu, parece que a mensagem não serve, não flui, não dá certo, o pregador não sabe nada, parece que tem coisa obscura que tem que ser esclarecido. Mas não, Paulo vem dizendo que os homens nos considerem. Você prega bem? Pastor, eu não tenho lá um vocabulário, mas o teu testemunho prega por você. O teu testemunho testifica quem você é. Sem palavra. Lá no versículo 16, ele diz assim: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará dos meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Olha a preocupação desse homem. Vou enviar lá o meu filho, que ele vai testificar do que eu tenho pregado. Ele anda comigo. Por isso é muito bom quando uma pessoa tem um companheiro realmente crente. Por isso que eu sempre falei, anda com uma pessoa mais crente do que você vai ficar bom crente. Se você andar com uma pessoa mais ruim, você vai ficar ruim. Anda com uma pessoa mais crente que você. Paulo andava, Timóteo andava com Paulo. Andava os dois. Ele aprendia no que Paulo falava e no que Paulo agia sem palavra, no seu viver. Por isso ele diz: admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo. Vai lá, Timóteo, fala para eles. Timóteo, eu já passei lá, eu já preguei, mas volta lá e reforça. Às vezes nós temos que pregar a mesma palavra, a mesma mensagem, sei lá quantas vezes, para ver se entra na cabeça. Você percebe que a mensagem foi pregada domingo? Se perguntar aqui, poucos, ou quase ninguém vai lembrar? Ou 15 dias atrás? Então é necessário pregar. Por isso, lá em Deuteronômio, o Senhor disse a Moisés passou para o povo: olha, fala para os teus filhos no caminho, em casa, em volta da mesa. Fala, tem que inculcar, entrar na cabeça. Porque se nós falar uma vez só, parece que o vento ele leva embora. E a pessoa no outro dia não lembra mais nada. Temos trazido aqui assuntos do nosso professor, escola dominical e ensinamento, palavras profundas, mas é difícil da gente, parece que guardar na mente e no coração. Ou só acontece comigo isso? Ou tem mais gente aí? Difícil. Aí você passa na rua, escuta uma música, aquilo entra na cabeça o dia inteiro, batendo. O dia inteiro.
Você fala, sai, Satanás, repreende aquilo não sai da cabeça. Ou será que isso acontece comigo? Não acontece com vocês também, esse negócio? É qualquer coisa, se tem uma música, mas pode ser outra coisa, uma palavra, alguma coisa. Entra na cabeça, mas não sai, não quer sair. Mas um versículo, se te parar de supetão na rua alguém e falar, fala o versículo, enrosca tudo. Não lembra, parece que nunca leu Bíblia. É assim, irmão. O inimigo, ele anda tentando roubar aquilo que nós ouvimos. Porque se nós ouvir, entrar por ouvido e descer no coração, irmão, aí está guardado. Mas se entrar aqui e sair aqui, vai embora. Vai embora. Por isso ele vem dizendo. O 18, mas alguns andam inchados como se eu não houvesse de ir convosco. Sabe o que Paulo está dizendo, irmão, em miúdo aqui? Que tem pessoas que se acham bambambam, muito grande, o sabidão. Sabe quando a pessoa se enche? A pessoa, ele se coloca acima dos outros e quer, às vezes, se colocar acima de Deus também. Ele quer que as pessoas vejam ele e massageiem o seu ego. Mas o fulano prega bem. O presbítero Marco falou um dia desse aqui sobre elogio. Não sei quem estava aqui. É perigoso. Isso aí enche a pessoa. E o duro é saber que tem pessoas que gostam disso. Gostam. Parece que põe uma bombinha nele e vai enchendo. E ele vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Eu sou bom. Eu arraso quando eu prego. Irmão, nós não somos nada sem o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Nada. Olha quem era Paulo, e ele se colocava como servo. Em Efésios, capítulo 1, alguém acha aí Efésios 1 para mim? Somente o primeiro versículo, acha ele ler. Olha o que diz, olha o que Paulo vem dizendo. Quem achou ler? Efésios 1. Paulo, olha só, Paulo, servo. Vocês estão vendo, irmão? Olha o homem se colocando servo. Ele poderia, irmão, Paulo é um dos evangelistas que passou pela terra, que ele tinha tudo para ser um homem chato. Mas não. Ele se colocou humilde. Por isso que nós temos que pregar. Ontem eu estava ouvindo uma disputa de um rabino e de um pastor. Graças a Deus que o pastor era bem instruído na palavra. Porque o rabino foi apertando ele foi falando versículo, a ponto de tampar o rabino. Porque o rabino falou assim que Paulo era um desprezível. Que Paulo era um desviado. E aí ele foi trazendo o encontro de Paulo com Jesus, e foi falando, até que o rabino se calou. Mas não é fácil, tem que ter conhecimento. Ele continua dizendo no verso 9, mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. Vírgula. Se o Senhor quiser, irmão. Às vezes nós achamos que vamos fazer, mas é da vontade de Deus. Deus está nesse negócio, Deus vai comigo. Aí me faz lembrar de Moisés. Se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. Porque Deus tinha colocado Moisés como um Deus. Pode ir, Moisés? Não. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui.
Aí a gente acha que a gente sabe muito, eu vou, eu faço. Aí Tiago vem dizendo: se Deus quiser e vivermos, faremos isso ou aquilo. Capítulo 1. É assim, irmãos. Tudo nós dependemos de Deus. Tudo. Aí a pessoa, não tem nada contra alguém que estudou, ele tem que estudar mesmo, tem que estudar, tem que ler, tem que comer a palavra, mas nunca deixar o orgulho, nunca deixar o eu tomar conta. Veja bem quem era João Batista. Quem era João Batista, irmão? Pregador do deserto, um homem que vivia lá no meio da Caatinga. Caatinga é um cerrado, onde passava o Jordão, um lugar ermo, um lugar desprezado. E quem que ia lá ter com ele? Multidão, irmão. E a palavra dele, a mensagem dele era uma só. Não tinha duas. Ele repetia a mesma mensagem para todos quando ia lá: arrependei-vos. Era uma mensagem só. Uma mensagem só que fazia diferença. Que ensinamento que ele dava, se a gente for trazer para o dia de hoje, que ensinamento dava a não ser salvação. Se converta, se arrependa. Era só isso. Mas aquilo entrava como uma flecha no coração das pessoas, e as pessoas desciam até as águas e eram batizadas por ele. Aí hoje nós vemos, camarada chega, não tenho nada contra quem tem isso, eu não tenho, nem quero também, um anel desse tamanho, também quando ele faz assim, que é para buscar os olhos dos irmãos. Aí se ele não tiver uma linguística, ele não tem, não presta, aí não presta. Mas se ele tiver, é o pregador fulano. E outra coisa, o pastor local parece que não serve naquele momento para orar, meu irmão. Mas se ele chamar para vir na frente, rapaz, fica pequeno. Parece que é o anel do camarada que vai expulsar os demônios, vai expulsar a enfermidade. Não, irmão! Quem faz isso é o poder de Deus que está no vaso que está sendo usado. Simplesmente isso. A Bíblia diz que as próprias roupas deles, de Paulo, saravam as pessoas, curavam as pessoas. Você já pensou o que é isso, irmão? Você já pensou se alguém pega um pedaço da roupa dele por aí, vai vender pedacinho assim, esse pedaço aqui, você expulsa demônio, você faz isso, faz aquilo. Já pensou? Você já pensou se eles achassem o jardim do Éden hoje e achavam aquela flor, aquela planta lá da vida? Eles iam vender os pedaços, porque eles vendem tudo por aí, vendem rosa, vendem sal, vendem tanta coisa que não existe. Você já pensou? Então nós temos que aprender, irmãos, com a Bíblia, a palavra de Deus, com quem pode nos ensinar. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecereis, não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. A virtude que está naquele que Deus coloca, não naquele que acha que tem. Vocês lembram daquele macumbeiro que falou para Paulo: vende para mim, é esse poder? Foi para Paulo: vende. Não, isso aqui não se consiste com dinheiro, não. Isso aqui não se compra com dinheiro, não. Isso aqui é através da oração de jejum, é de joelho no chão, rosto no pó, clamando, babando a misericórdia do Senhor. Esses dias, agora que esfriou, estou lá enrolado num cobertor. Isso aqui eu não falo para a minha grandeza, não, para a glória de Deus, para os irmãos ver que é difícil eu levantar na madrugada com esse frio aí para orar, para buscar Deus. Difícil, mas eu estou lá. Jesus, eu estou aqui porque eu preciso do Senhor, porque a tua misericórdia, a causa do Senhor não ser destruída. É por isso que eu estou aqui. Só por isso. Só por isso. Por isso, ele diz que nós temos que ser, irmão, exemplo. Temos que ser exemplo. Será que nós temos sido exemplo aonde nós passamos? Será que nós temos sido exemplo ou não? Que Deus nos ajude, irmão, a melhorar cada dia. E não se empolgue com nomes de pregadores grandes, não, irmão. Grande é Jesus. É Ele que é grande. É Ele. Se alguém chegou aonde chegou, foi porque a misericórdia do Senhor
foi sobre a vida dessa pessoa. Por isso ele prega e Deus age através da pregação, curando, libertando, salvando. Porque não adianta vir aqui um pregador de renome mundial, prega, prega, prega. Aí você pergunta, quantas almas? Quantas almas? Nenhum. Então não viram nada, irmão. É o testemunho do cantor José Carlos Viana. Ele puxa de uma perna, muitos anos atrás. Meu irmão, quando ainda era pastor numa igreja, trouxe eles aqui. Isso já faz mais de 20 anos. E ele contando que um dia estava na casa dele orando, e Jesus falou para ele assim: vai lá na rua tal, na casa assim, 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 e ora para uma pessoa lá. E ele obedeceu, foi lá, montou na bicicletinha dele, foi lá, chegou lá, bateu palma, saiu uma pessoa, recebeu ele e falou: não, Jesus só me mandou eu vir aqui orar. Orou para a pessoa foi curada na hora. Sabe o que ele fez? Montou na bicicletinha dele e voltou para casa. Isso ele fez, mais nada. Não precisou pôr em jornal, não precisou chamar a mídia, nada disso. Simplesmente orou, Jesus curou e glória a Deus e vão para casa. Mas às vezes as pessoas, irmão, querem holofote. Não, se não estiver me filmando para que as pessoas me vejam, não está bom. Não, irmão. Quem tem que ver eu e você chama Jesus. Ele que tem que estar vendo nós. Ele que tem que estar vendo nós e sondando nosso coração, como que nós estamos. Eu não vejo o irmão dia a dia, mas Jesus está vendo nós em todos os lugares. Todos os lugares. Que nós possamos ser exemplo, irmão, nesses dias tão difíceis sobre a face da terra. Que ser crente aqui dentro da igreja é fácil. Aqui é uma beleza. Mas lá na rua, no meio do ímpio, às vezes você topa pessoas por aí, irmão, em certos lugares, que quando tiver, está com certas roupas que se puder enfiar debaixo da mesa, enfia. Mas já é tarde. Quer dizer, tem vergonha de tocar o pastor, mas não tem vergonha de andar de qualquer jeito na presença de Jesus. Ali não tem problema. Que Deus nos ajude, irmão. Que Deus nos ajude a ser exemplo. Amém? Amém. Cante.